Fala, Fernando. E aí, Evandro? Tudo bem, cara? Beleza, meu querido? Boa noite. Seja bem-vindo. Prazer falar com você aqui. Obrigado. Vamos contar um pouquinho aí da tua vida, da tua relação com o surf. Eu moro no Porto, em Portugal, uns 12 anos. Antes eu morava lá na Ericeira, lá em Santa Cruz, que é do lado da Ericeira. Na verdade, na época o surf em Portugal nem era forte, mas não era conhecido. Ou seja, era forte cá dentro, mas eu sou de Jacaraípe, do Espírito Santo. Aprendi a surfar lá em Jacaraípe, num projeto social. Assim eu comecei a surfar. E a história com Portugal é, lá onde eu moro, bom, nas maiores cidades do Brasil é assim, né? À beira da praia é tudo muito lindo, né? Aqueles casões, a coisa toda linda. Mas lá para trás, na chamada invasão, ou periferia, ou chamem do que quiser, é daquele modelo de Brasil, né, cara? Bem complicado. Os caras até fizeram o projeto na época exatamente para tirar a gente lá da rua, para não ficar lá no meio do movimento, daquela coisa toda. E comigo não foi muito diferente, assim, por mais que eles tentaram me ajudar naquela época, pô, eu novão, com 12, 13 anos, surfava bem, surfava direitinho, comecei a surfar com 11, com 12 anos eu já disputava as finais no circuito estadual, com 13 eu já era campeão estadual, já surfava na minha categoria e disputava o tiro da de cima, da Mirim no caso, e sempre foi assim. E chegou um tempo que, pô, na época tinha uns campeonatos da Ciclone, cara, nunca esqueço. E aí, cara, eu ganhava muita roupa, aquelas bermudas da Ciclone, sabe? Aquelas roupas da Ciclone das antigas, meio de funkeiro. Pô, eu chegava lá na favela e, pô, era o rei, né? Tipo, saía dando roupa pra galera. E assim a galera do movimento começou a gostar muito de mim, que minha família vivia lá, meus pais têm casa lá até hoje. A verdade é, os caras viam que eu conhecia muita gente, eu era um bom surfista, eu sabia falar bem. E aí os caras começaram a me trazer para perto daquela vida ali deles, né? Daquela vida mais de correria. Graças a Deus, nesse projeto, eu sempre aprendi, desde pequeno, mesmo educação em casa, que drogas não era o caminho. Como eu sempre fui atleta de competição, nunca foi o meu forte, graças a Deus, nunca fui para esse caminho. Mas por estar perto deles, você acaba se envolvendo de uma maneira ou de outra, entende? Por mais que você não use, por mais que você não venda, é aquela velha história que no Brasil a gente fala, né? Quem mistura com porco, farelo come. E numa dessa, minha família, pô, começou a ver isso. Eu comecei meio que a parar de surfar. Tinha um shape local que me apoiava, o Doriadson Vieira, fazia parte do Surfista de Cristo. Ele tentou pra caramba me ajudar, me levou lá pro Guarujá. E até foi meu primeiro contato com o Pinga, foi aí. Eu era bem adolescente. Quando eu voltei para Vitória, lá pro Espírito Santo, minha família já estava, tipo, ficou sabendo que eu andava lá na errada e decidiram fazer com que eu saísse de lá de alguma maneira, porque das duas, uma. Ou eu ia morrer ou eu ia ser preso, porque isso é o ciclo das periferias do Brasil, né? Não é porque era comigo, é porque é o ciclo. Até hoje passaram-se 16 a 17 anos e a mesma coisa. Eu tinha um primo que jogava bola aqui em Portugal, num time de futebol lá em Braga, que se chama até Braga, o time de futebol. E ele sempre me apoiou. Infelizmente, eu tomei algumas decisões más na minha vida lá atrás que me custaram um preço grande de sair do Brasil adolescente, jovem adulto, e ter que começar a vida aqui sozinho, né, cara? Tipo, sem documento, sem pai, sem mãe. Pô, eu só vi a alegria da minha família de me ver longe daí. Então, isso foi me dando força. E como eu tinha a base cristã, lá do Dorietes, da minha própria família, por mais que eu não fosse aquele cara que tivesse muito ali em igreja, essas coisas, pô, mas eu tinha fé, sabe? Eu tinha uma fé do caramba muito forte, que até hoje eu tenho, é o que me move. Eu conheci um cara chamado Daniel, lá de Leiria. Leiria é o distrito onde fica Nazaré, e se liga onde eu tinha me metido. E ele olhou assim pra mim com aquela cara, sabe? Tipo, esse cara tá contando o maior caô aqui, não surfa nada. Aí eu tinha uma fotinha, né? Essa fotinha lá do Guarujá. Eu até postei no meu Instagram uma foto de uma batida que tá no meu Instagram quando eu era guri. Rapaz, quando ele viu a foto, irmão, a cara do cara mudou, bro. Porque na época não tinha assim muito surfista. Pretinho, então, irmão. Ele pegou, marcou um dia comigo, eu não tinha prancha, não tinha nada. Ele me levou lá para esse lugar para surfar, com prancha emprestada, roupa de borracha. Eu olhei para ele e falei, irmão, lá onde eu moro a água é muito quente. Eu não sei usar esse negócio de roupa de borracha, eu não quero não, pô. Brother, ele só falou assim, é melhor você usar, porque a água é fria. Eu falei que nada, meu irmão. Lá no Guarujá a água tava fria quando eu morei lá, dá para surfar. Rapaz, eu lembro até hoje, do jeito que eu fui correndo. Quando eu pulei na água, irmão, foi tipo um choque térmico.
quase morri. Esses caras endoidaram, brother. Caraca, ele sabe surfar mesmo. Aí me apadrinharam, irmão. Aí eles me ajudaram a fazer um curso de salva-vidas aqui. E as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo, com o passar do tempo, fui fazendo as coisas com muita honestidade, porque já tinha aprendido que, né, cara, as escolhas que eu tinha feito antes não eram legais e que eu tinha uma nova oportunidade, que Deus tinha me dado uma nova chance. E, pô, eu não queria largar essa chance por nada, porque, pô, cara, eu quase perdi minha vida aí no Brasil. E aí as coisas foram acontecendo, comecei a competir nos campeonatos que eles me deixavam, porque como não tinha documento, no nacional mesmo, onde rolava a grana, tipo, a grana alta, né, não deixava. Era só para quem é português. Até hoje é assim. E, pô, mas os outros todos eu podia. Aí era aquele negócio, né? Ficava os campeonatinhos local, saía varrendo tudo. E aí, cara, arranjei patrocínio e as coisas começaram a fluir. Eu trabalho com o Xixo hoje em dia, que é um dos melhores treinadores aqui de Portugal de surf. Cara, e foi acontecendo, sabe? Eu comecei a tomar decisões mais acertadas da minha vida. Primeiro eu voltei a minha vida para um contexto família. Teve uns anos que como eu te disse, eu tive um patrocínio aqui de uma marca e os caras romperam o contrato comigo porque eu não falava inglês. Pô, eu entrei num buraco, cara. Eu fiquei meio depressivo, tá ligado? Pô, imagina, tudo que eu vivi. Aí quando eu tava vivendo o meu sonho, pô, porque eu não falava inglês, aí eu só lembrava daquela professora lá no Brasil, quando eu era moleque. Olha, você falta aula de inglês, um dia você vai precisar e você vai lembrar de mim. Eu lembrava a voz dela no meu ouvido, tipo. Eu decidi, cara, ir morar para Inglaterra, irmão. Que eu falei, eu posso não ter mais patrocínio, mas essa professora não vai ficar na minha cabeça, não. Eu vou falar esse inglês, irmão. Aí escolhi ir para Londres. Aí morei na Inglaterra 4 anos e meio. Trabalhei 2 anos sem surfar assim direto, né? Eu ia para praia no fim de semana, mas pô, muito trabalho em Londres é muito caro. E fui para a escola, estudava e trabalhava, estudava e trabalhava. Aí eu tive a sorte, Deus me abençoou muito, né? De trabalhar com um cara chamado Jamie Oliver. Só como eu não falava muito inglês e não entendo nada de cozinha, eu parei no restaurante do cara sem saber quem era o cara. Então, meu objetivo foi, eu vou ser o melhor funcionário do cara, o melhor lavador de prato que já teve nesse restaurante, porque eu sou muito assim, sabe? Eu quero ser bom no que eu faço. Eu realmente consegui ser o melhor lavador de prato do cara e o cara me botou num projeto que ele tem até lá na Inglaterra, que chama Trainee. Ele me treinou para me tornar um chefe de cozinha. Virei pro cara e falei, pô, Jamie, na verdade não era para ele, era pro gerente dele, né? Cara, eu prefiro ser lavador de prato lá em Newquay, pô, do que ser chefe de cozinha, que o cara falou, você tá maluco, irmão? O cara tá te dando a oportunidade da sua vida. Se ele gostar mesmo de mim, ele me dá a carta que eu vou tentar ir para Newquay, tipo, eu não aguento mais ficar longe da praia. Nisso eu já falava inglês, o cara aceitou, brother. O cara me pôs para trabalhar lá em Newquay e me deu uma carta assinada por ele, dizendo que era um bom funcionário. Quando eu cheguei em Newquay, eu mostrava a carta para as pessoas, eu saía arranjando... Onde eu queria, eu trabalhava na cozinha, no restaurante. Aí eu arranjei um trabalho no restaurante de um surfista. Aí, em vez de eu ficar lá mais 1 ano, eu fiquei mais 2 anos e meio. Aí eu tenho um trabalho missionário que eu faço também até hoje. Pô, foi encaixando, Evandro, coisa mesmo do céu, assim. Encaixou o trabalho missionário com o surf e com os estudos. E acabou os estudos. E aí, nessa comunidade cristã que eu frequentava, apareceu a oportunidade do curso de psicologia. Era o tempo de vir para Portugal, ela achou também que era o tempo de voltar para casa. Aí chegou aqui, fui para a faculdade, terminar o que tinha, aí já emendei um mestrado. Eu me formei em psicologia clínica da saúde e emendei um mestrado e me especializei na área da psicologia do esporte. Como eu te disse, como minha base do brasileiro amador vem de uma geração que hoje faz maior sucesso, pô, eu conheci os caras aí. Aqui na Europa teve sempre muito WQS, né? Pô, aí vinha os campeonatos, eu tinha folga. Irmão, tava lá com um cara chamado Halley Batista, o Cometa do Nordeste. Aí Halley me abraçou, pô. E aí Correu Halley muito deixou eu super ficar surf, fazendo ele. surf. É? Halley Batista correu muito super surf. Pô, tá maluco. Falei com ele que ia estar na live, ele saiu partilhando, dizendo, pô, o melhor campeonato, né? Daí em diante não parou mais. Eu comecei a fazer o circuito europeu aqui do QS durante alguns anos, acompanhando alguns atletas. E eu percebi que, tipo, havia uma necessidade, sabe? Tipo, na área da psicologia desportiva, na área... Porque, tipo assim, vamos ser honestos, o Evandro. A galera quebra, irmão. Tipo, a galera do Brasil, assim, falando dos brasileiros. A galera quebra. Poucos detalhes precisam ser mudados no surf da galera. Claro que todo mundo precisa melhorar, isso é um fato. Mas eles trabalham diariamente para isso dentro d'água. Então, eu via que eles perdiam mais no fator psicológico, sabe? Tipo, ansiedade, pressão, porque, pô, principalmente naquela época o Brasil tava na crise do caramba, nego vendia o almoço para comer a janta, pô, aqui euro, caro pra caramba, Inglaterra, Libra, mais caro ainda. Aí o que eu fiz? Comecei a me especializar e treinar, me especializar
E aí Deus foi abrindo as portas, porque eu sempre usei muito essa vertente, como eu falei, missionária, sabe? Para estar perto da galera. Que era o quê? Eu tenho um chamado, eu acredito nesse chamado, que é pregar o evangelho de uma maneira simples, sem religiosidade. E a galera se identifica. E aí, na hora que eu vi, eu tava dando consulta para algumas pessoas. Eu olhava, caraca, mas aqui já não é nem tipo fé, que já tem a ver com outras coisas psicológicas, cognitivas, comportamentais. E aí, cara, foi passando os anos e em 2015 para 2016, mais ou menos assim, eu comecei a profissionalizar a parada, sabe? Tipo, a montar um projeto que tem a ver com foco, força e fé. E eu já viajo o circuito já tem alguns anos. E numa dessa, através de Halley Batista também, eu conheci um cara. Na verdade, eu já conhecia Luel Felipe. Aí Halley me chamou para estar com ele e com o Luel. Halley estava de coach de Luel nesse campeonato também. Cara, e Luel não entendeu tipo, a maneira que eu trabalhava, ficou meio com um grilo assim. Ele era patrocinado, é um cara experiente, veterano no WQS. E aí ele ficou de cara com o jeito que eu abordava a forma de trabalhar, de passar a técnica, se estivesse errado, aquilo tudo. E principalmente uma única coisa que, pelo menos é o que ele conta para todo mundo. Eu pegava no Halley e dava um abraço. O Halley é um cara muito carinhoso, me dava um beijo nele e a gente orava, bro. Orava, tipo, entregava nas mãos de Deus, porque o dever de casa a gente fazia, era treino, filmagem, academia, sim, alimentação saudável. E aí entregava. Meu irmão, o Luel tava com patrocínio, vivendo um tempo incrível na vida dele. Mas não passava uma bateria, bro. Não passava. E aí tava naquela pressão, né? Tipo, meu irmão, preciso de passar uma bateria, patrocinador cobrando, aquela coisa toda. E aí eu acredito que o Espírito Santo falou uma coisa na minha cabeça, eu falei para ele, deu uma orada, meu irmão, nesse campeonato, o bicho começou a passar a bateria desembolada. Eu, cognitivamente falando, meio que desbloqueei ele de uma certa forma, que ele ficou tranquilo através da oração, ok? Deu paz para ele ficou em paz. Rapaz, o cara começou a passar a bateria, irmão. Começou a passar a bateria e passar a bateria. E Halley olhava para mim, eu olhava para Halley e falava, rapaz, também não sei o que tá rolando não, o moleque tá só ganhando de nome grande. Aí foi um abraço, irmão. Ele olhou para mim e pensou, esse negão é meu amuleto da sorte. Não demorou muito tempo, tinha um 10 mil na Ericeira, cara. E na época ele estava classificado, já formatamos um projeto de trabalho. Todos os outros atletas aqui de Portugal que já trabalhavam comigo, eu montei o esqueleto do trabalho, né? Para não prejudicar ninguém, para não puxar mais para um ou para outro. Expliquei para Luel, conversei com o Halley entrou conosco. Pô, Halley tem uma experiência incrível, nunca fechou a porta para ninguém e para mim não foi diferente. E aí deu certo, o Léo veio pro campeonato já como um trabalho, assim, uma coisa mais séria, passou umas baterias, perdeu por um detalhe que, tipo, não era para ser mesmo. E aí ele me chamou para viajar o circuito com ele. Eu agradeço muito a Deus pela vida de Luel, que, pô, através dele eu comecei a viajar como um profissional. Principalmente em 2019, quando o Luel ganhou a bateria do Kelly Slater, lá em Haleiva Clássico. Kelly Slater surfando de 5,4 ou 5,6. Amarradão, que ele tava em casa, né? Numa clássico, pesado, igual ele gosta, ele ama. E aí, Luel Felipe blindado, irmão. Botou Kelly Slater, meu irmão, pra correr atrás da primeira onda até na última e não deu pro careca, que na verdade eu tive o privilégio de sentar e ouvir o Pinga durante 4 horas na casa do Felipe lá no Havaí. Eu, ele, o Eduardo Takeuchi, da Personal Boards, e o Baroni. Cara, ali eu falei assim, quem me dera morar, ser vizinho desse cara. E aí fiquei ligado, comecei a seguir ele no Instagram e quando surgiu o curso, cara, fui um dos primeiros também a cair para dentro. Eu falei, é ruim de eu dar mole, hein? E não foi diferente, né? Através do curso acabou que ainda estou aumentando mais o meu conhecimento, porque é difícil ter alguém com a bagagem dele para passar o que ele tem para passar. E, cara... O curso você tem que assistir ele 3, 4 vezes, né? Para absorver tudo. Pô, já tirei uns 3 diplomas. Cada vez que você assiste tudo é um diploma. Já pendura os 3 na parede, né? Exato. E aí eu concilio com tudo que eu ouvi ele falando pessoalmente para mim. Cara, faz muito sentido, porque ele é aquele cara ali, brother. E eu dou muito valor a isso, porque no circuito você acaba percebendo que tem muito ator ali, sabe? Muita gente que atua, a coisa é muito grande, envolve muito dinheiro, envolve glamour, envolve fama. E é uma vertente que hoje em dia eu vejo a galera não pensa nisso, cara. E quer que eu te diga a verdade? É aqui que entra a psicologia do esporte. Por quê? Irmão, ali todo mundo quebra. Não tem ninguém que surfa mal. Dos 50 para lá, demais para trás, mas vamos dizer assim, dos 50 para lá, irmão, é só faixa preta, vamos dizer assim. Então a diferença é mental, é um jogo emocional, psicológico, sabe?
E, pô, o curso agregou, o Ping agregou. E para fechar aqui essa parte do Hawaii, eu voltei para Portugal. E, cara, minha vida começou a fluir mais e propostas. E eu fechei uma parceria com o Xixo, que tem uma equipe aqui em Portugal muito forte de novos talentos aqui da Europa, principalmente de Portugal. Tá dando super certo, a galera tá evoluindo cada vez mais. Halley veio morar para Portugal, então a gente faz parte desse projeto junto. Halley trabalha comigo, trabalha com o Frank Serpa, tem sorte de estar perto de KK, O que Frank mora em já ficou Portugal aqui em também? casa. O Serpa mora em Portugal também? Não, quando tem não? campeonato, vem pra cá, fica aí a temporada. Agora, pô, tô amarradão, ele fechou alguns patrocínios aí com a Rush, fechou com a Rush. Pô, psicologicamente falando, esquece. O Serpa, pra mim, é daqueles exemplos assim que eu vou te dizer, valeu tudo a pena. Se acabasse tudo hoje pra mim, valeu tudo a pena, só pela vida dele. Mas aí depois eu penso, pô, tem Luel, tem outros caras também. Eu falo, caraca, meu irmão, se eu parasse hoje e continuasse, eu também tenho um consultório ali, só no meu consultório, dando as minhas consultas, eu tava feliz, cara. Eu já vivi o sonho. Deus já me abençoou de realizar o meu sonho. Só que através do Eduardo, como eu tava falando, ele falou uma coisa para mim um tempo desse atrás, quando a gente tava aí numa reuniãozinha. Ele falou assim, pô, Fernando, você, né, todo mundo te chama de sombra e tal. Cara, imagina, por trás, você já ajudou tanta gente, cara. Imagina se você meter a cara e ficar um pouco mais na frente. Quantas pessoas você não pode alcançar? Isso, para mim, foi um divisor de águas, a fala do Eduardo, sacou? Lá no Hawaii, lá nessa trip que o Pinga tava. E eu, caraca, brother, parecia que, para mim, veio de Deus, sabe? Aquela fala. Aí eu troquei uma ideia com o Luel, conversei com o Franco, conversei com a minha equipe, né? E, meu irmão, comecei a aparecer mais um pouco nos campeonatos, tipo, viajar com os caras, ser o coach. Porque o que acontece? Eu sou o cara que faz tudo, irmão. Ajudo em tudo. Assim, para usar. Porque também, né? Não dá para fazer tudo, mas assim, por exemplo, a Luel, a gente trata de passagem, de alugar carro, de estadia, tudo junto. Mas se for preciso, eu sou o cara que estou na frente para ele ficar só concentrado na bateria, patrocínio, essa coisa toda. E faço a vertente psicológica, né? E de outros atletas, eu só faço a vertente psicológica. Eles têm treinadores. E, cara, eu consegui conciliando tudo isso. E hoje, pô, eu posso dizer que eu vivo o meu sonho, sabe? Deus me abençoou imenso, cara. E eu olho para trás e olho assim para a estatística, para a probabilidade de eu estar aqui, era -10, sabe? Realmente é um milagre que Deus operou na minha vida para eu poder hoje estar aqui. Cara, hoje conversando com você, sabe? Podendo olhar para trás assim, eu começo a pensar. Agora em 2018 ou 2019, não me lembro bem, pô, ficou aqui em casa Christian, a equipe dele toda, a gente fez a perna europeia toda junto. Cara, e depois é aquele negócio, pessoas boas atraem pessoas boas. Quando você vê, irmão, caraca, eu olho assim, tipo, caraca, meu irmão. Pô, a galera toda, vários convites, sabe? Só que aí não dá para abraçar tudo, Evandro. Aí você tem que ter um foco, que é o que, pra mim, foi uma das coisas que eu mais aprendi no curso. Tipo, se você quiser abraçar todo mundo, você vai prestar um mau serviço. Até o Ítalo, que é outro exemplo, porque nos campeonatos aí, mundo afora, a gente se encontra várias vezes. Ontem, na live dele, ele falou, cara, organização, foco. E ele até disse que é uma dificuldade dele, né? Que ele quer ter mais, mas, pô, não pode, senão o serviço fica mal prestado. Basicamente, é isso que eu tô vivendo hoje. Eu quero abraçar o mundo, mas não posso. Aí tô fechado ali com o Billy Team. E, cara, tem dado super certo. A molecada aqui de Portugal, cara, é incrível. Os meninos são. Eu só trabalho a parte psicológica deles. O treinador é o Xixo, o Francisco. Rapaz, é inacreditável o salto que eles deram com essa parceria minha do Xixo. Até eu fico assim, caraca, meu irmão, se não for Deus e muito trabalho, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, incrível, cara. Temos, pô, o Francisco Queimado, Simão, Espírito Santo, o Chiquinho o Almeida. Cara, os caras. O Chiquinho Almeida já é o WQS. Irmão, o cara surfe nível de brasileiro, sabe? Ele pegou aquele jeitinho brasileiro, assim, eu vou tentando passar para ele é mesmo assim, sangue no olho, brother, que falta. E eles começam a pegar esse negócio de sangue no olho, só que, claro, eu explico de uma maneira cognitiva comportamental, né? Que são os tais segredos aí da psicologia. E depois, com a dose de fé certa, né? Pô, tem um que é o Zé Maria Bispo, que é o primeiro que trabalhou comigo aqui em Portugal, assim, o que deu crédito, sabe? Pô, outro dia ele me mandou um vídeo aqui mandando um full roteiro que eu falei, meu irmão, já valeu a pena, tipo. Hoje eu vivo um sonho, cara, com a minha família. Além do trabalho, cara, existe essa empatia, existe essa cumplicidade que, poxa, ele se sente à vontade com isso, sabe? E aqui entra, lá está, o jogo mental, o jogo psicológico.
como eu te disse, quem vai ensinar um Harley, um Frank, um Luel, um Christian Kimerson, um Felipe Toledo, pô, a surfar, irmão? Vamos ser honestos, ninguém vai ensinar os caras a surfar. Você vai tratar com eles vertentes que podem ajudá-lo a melhorar, mas que muitas vezes não tem nem a ver com a sessão do treino ali de surf. Tem a ver que ele se desconcentrou, tem a ver que o cara tá com um problema familiar, tem a ver que o cara tá ansioso, entende? Várias vertentes. E eu montei um projeto baseado nisso, e deu certo. E, cara, graças a Deus, eu posso dizer, Evandro, eu vivo o meu sonho, brother. Tipo, cara, eu trabalho com surf, eu viajo o tempo todo. Hoje, com minha família, né, que tá a crescer pra caramba, eu escolho os campeonatos porque eu sou um cara bem família e acredito que o meu projeto, todo mundo que trabalha comigo sabe, eu trabalho com 3 pilares: família, amigos e relacionamentos. Eu não acredito em nenhum bom surfista, por mais talentoso que seja, cara, que ele vai chegar em algum lugar se ele não for um bom homem, se ele não for um bom ser humano, um bom irmão, um bom vizinho, um bom pai, uma boa pessoa em si. Acho que é importante a gente trabalhar a criançada agora, como no curso a gente aprendeu e falou muito, né? Debateu isso em inúmeras aulas, por inúmeras horas. Se a galera cresce mais blindada, né? Entendendo algumas questões, como a gente tem falado aqui, chega lá em cima, quando vem o glamour, quando vem a fama, eles conseguem dosear isso. Hoje em dia, a galera passa esse perrenguezinho psicológico porque não foi preparado, sabe? Sim. Mas o surf está mudando, a gente está nas Olimpíadas agora. E eu fico feliz de ter as pessoas que me abraçam, que me dão oportunidade, e eu pude montar esse projeto, né, baseado na fé, e juntamente, né? Porque assim, a galera fala fé, acha que eu fico sentado esperando tudo cair do céu. Pô, fui fazer uma faculdade, fui fazer um mestrado, fui fazer o curso com vocês. Eu comecei a ver, caraca, eu tô no caminho certo. E eu tenho essa vertente de ter estado com ele no Havaí. E, cara, isso foi o que me deixou assim, tipo, valeu cada centavo que eu paguei. Por quê? Era o mesmo cara, irmão. Eu já fiz outros cursos com australiano, com francês. Pô, eu conheci os caras pessoalmente. E uma aula o Pinga falou isso. E eu fiquei caladinho, que eu só ficava aqui em off só ouvindo. Eu gosto só de ouvir. Ele não era um ator. O cara que eu já conheci desde a tribuna colegial, quando eu era criança, que eu não tinha maturidade nenhuma, foi um cara que amadureceu e depois eu tive a chance, porque no circuito aqui europeu e tal, sempre cruzei com ele, cara. Ele com o Michael, sempre. O Pinga roda quase todas as etapas principais. E o cara que eu conheci lá no Havaí mais próximo, pô, 4 horas de conversa, sentado, cara a cara, e não é muita hora, bro. E eu, pô, eu sou um analista, pô, faz parte do meu trabalho, eu analiso pessoas. E quando eu cheguei no curso e vi que o cara, meu irmão, não tinha inventado nada, não estava atuando, ele simplesmente estava descarregando todo o conhecimento dele para todo mundo que se inscreveu no curso, assim, tipo, coisa que, sinceramente, eu viajo com a galera, eu sei quanto custa ir pro Huntington Beach, igual eu fui com o Luel, cara. Nego acha, pô, você cobra caro na sua hora de trabalho, não sei o quê. Pergunta quanto custa para ir para o US Open, sabe? Ninguém vê essa parte. E, tipo, se para mim, que tô rodando aí há 3, 4 anos, já gastei uma fortuna, imagina o cara que tá há 30 para adquirir todo esse conhecimento. Independentemente se ele ganha dinheiro com isso ou não, o cara plantou, hoje ele colhe. Então, para mim, isso me ganhou. E eu comecei a fazer propaganda do curso. Por quê? Cara, verdade. E você já percebeu, através da minha fé, eu valorizo muito a verdade. Eu gosto de pôr as coisas na luz. O que é, o que não é, irmão. E aí eu falei, caraca, eu tenho que comer esse curso, tipo. Pô, galera do Brasil todo, do mundo todo, irmão. O que foi aquilo, tipo? Só não vou me inscrever de novo, porque agora eu tenho acesso aqui, né? Como eu paguei, agora eu posso fazer de graça a hora que eu quero. Mas isso foi o global. Aí depois as partes, principalmente da base, que foi o que me chamou mais atenção, Evandro. Cara, família, os pais, hoje em dia, até meio que moda, os pais levar os filhos para os campeonatos, eu tenho a base, idêntica com o que eu fazia. Ou seja, eu não posso dizer que eu copiei dele, eu posso dizer que ele me fortaleceu num caminho que eu já estava indo. Então isso foi fulcral para me ter coragem de vir para essa live hoje, por exemplo. Porque eu sou ser humano, você é psicólogo, você, meu irmão, eu sou ser humano igual todo mundo, eu também tenho meus medos, também tenho os meus receios, as minhas angústias. E, tipo, isso me deu segurança. Então, para mim, do curso, é essa segurança. Eu não sei se você lembra que eu perguntei lá uma vez pro Pim, falei, cara, a gente já se encontrou por aí, cara, e às vezes eu fico pesado, são alguns atletas, tipo, como eu faço para... Pô, e o cara falou para mim como ele faz. E eu falei, meu irmão, esse cara não tá escondendo nada, bro. O que ele vai esconder? Tipo, um cara com 30 anos no mercado. Engloba aí, o cara que a bagagem que o nego acha que é só treinador de surf, que nada. O cara é tipo... O cara é, meu irmão, samurai, faz tudo. E aí,
eu também posso, sabe? E aí a live do Ítalo ontem, um cara super inteligente, estudadérrimo. Aí eu falei, meu irmão, vou meter as caras e vou aceitar o convite e vou entender que esse é o meu chamado no meio do surf. E hoje eu tenho o meu sobrinho, Matheus, pô, seguindo meus passos lá em Jacaraí, onde eu aprendi a surfar, cara. Tipo, isso pra mim foi um divisor de água, sabe? Matheus Ferrari. Eu fui pro Brasil agora, como eu disse, e eu, pô, conheço todo mundo lá da federação e tal, e eu fiz uma surpresa para ele. Tinha um campeonato lá, do Circuito do Espírito Santo, na minha praia, que é o Solemar, e eu combinei com os caras de me inscrever no campeonato, numa categoria chamada Free Surf, né? Porque eu já não compito há mais de 10 anos, porque ele tava. E aí os caras, pô, deram um jeito de me colocar para competir contra ele, tá ligado? E aí a gente não calhou na mesma chave, eu passei, fui passando, ele foi passando, aí chegou na semifinal, a gente em chave diferente. Cara, isso pra mim não teve preço. Tipo, Caraca. pô, Olha você aí. não vai acreditar, cara. Matheus O mar Ferrari. tava bem difícil. Eu peguei uma onda e o mar tava muito ruim, bem difícil. Aí eu fiz um 5, eu precisava de 1,5 para passar. Aí não veio onda. Aí eu não passei e ele passou, irmão, e ele ganhou o campeonato, Bruno. Aí eu, pô, tá maluco. Aí eu falei, ó, agora meu ciclo foi cumprido, deixa eu ir para um novo desafio, um novo ciclo, que é esse agora, de me expor mais um pouco, de fazer como o Edu falou, vir para frente, sabe? Tipo, cara, eu tô preparado, eu estudei, eu me preparei, eu tenho experiência, por que eu vou ficar na sombra? Porque se você ensinar o teu filho ou o teu atleta no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Sabe por quê, Evandro, que eu consegui dar a volta nessa história aí daquela parte mais negra da minha história lá da favela? Porque Dorietes e outras pessoas da igreja, do Sufista de Cristo, tinham me ensinado o caminho que eu tinha que andar. Na hora que eu precisei, lá no leito de morte, quando estava tudo dando errado, eu lembrei. Eu nunca pratiquei, mas na hora que eu precisei, eu lembrei, sabe? E aí, olha onde minha vida está hoje. Poxa, cara, eu rodei o mundo todinho já, brother, surfando. Eu falo inglês, arranho um francês, falo um portunhol daqueles, tá ligado? E, pô, tem amigo no mundo todo. O nego me convida. Eu trabalho com um havaiano chamado Robert Grillo. Cara, moleque de 17 anos. Tipo, olha onde que alcançou esse menino lá, esse havaiano. Ficou comigo e com o Luel e com o Marquinho Correia aqui na Europa. Eu cheguei no Havaí, o treinador dele e uns amigos dele veio falar comigo e falou assim, cara, o que vocês fizeram com o Rob? Por que, irmão? Ele tá, pô, o que eu fiz? Pô, cara, pedi perdão pra ele. E o cara, irmão, o menino mudou da água pro vinho. Comportado, tá com uma fé inabalável, o menino tá surfando até umas horas. Aí imagina, eu soube disso no Havaí sem o moleque saber, cara. Aí eu vou te dizer, história verídica, eu falo aqui pra qualquer ouvir, isso aconteceu. Aí eu falo, caraca, se esse não for o caminho certo, brother, eu não sei, pra mim, né, pra o meu trabalho, pra o que eu escolhi fazer, eu não sei qual é, brother. Então, quero dizer pra galera, foco, força e fé, mas no meu caso, a fé, meu irmão, vem na frente, eu peço que Jesus abençoe todos vocês. Quando é necessário da vertente psicológica, a gente intervém também. E vamos embora. Que atrás vem gente. Eu tô doido pro Covid ir embora para voltar para os campeonatos. Fechou. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E tamo junto. Quando precisar, galera, é nóis. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fechou, Fernandão. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.